Salut les gars! Comment ça va? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre algumas razões, vou dar 10 razões pelas quais nós deveríamos aprender, nós deveríamos falar francês. Você que está em dúvida aí se vai estudar francês ou não, se você está em dúvida se você estuda francês ou faz alguma outra coisa da vida, se ou estuda outra língua, eu vou dizer para você por que estudar francês é muito importante. A primeira delas é que o francês é língua oficial da ONU e dos Jogos Olímpicos. Isso dá um caráter de muita importância para a língua. Talvez você não vá ter contato direto, né, com o Comitê Olímpico Internacional, nem vai ter contato direto com a ONU, mas isso dá uma força para a língua, de modo que seja uma língua muito importante no mundo e faça com que pessoas aprendam também o francês. Então, fica aí a primeira razão pela qual você deve aprender francês. A segunda delas é porque existem 300 milhões de falantes de língua francesa. 300 milhões. É maior que um Brasil, gente. Que é um país muito populoso, né? Ou seja, você vai ter com quem falar. Tem muita gente para você poder conversar. Você imagina a riqueza cultural, a riqueza artística, a riqueza de outras maneiras que você pode ter, né, dentro desses 300 milhões. É bastante gente, então fica aí uma segunda razão pela qual você deve aprender francês. A terceira é porque a França é o país mais visitado do mundo. Inclusive, Paris é a cidade mais visitada do mundo, que mais recebe turistas todo ano. Então, invariavelmente, todo mundo já imaginou, já pensou um dia em viajar para Paris e viajar para França, que tem, né, muitos atrativos também além de Paris. Claro, com certeza, né? Mas o fato de você poder falar a língua local, isso vai ajudar muito nas suas relações com os franceses, né? Existe aí toda uma mística, né? Uma lenda, né? Os franceses não gostam de falar inglês. Parte disso é verdade, parte é mito, porque muita gente hoje no comércio precisa falar inglês para vender, mas o francês médio, no geral, ele tem sim uma certa birra com o inglês, mas é lógico, né? Você tá toda hora com pessoas. Seu país é super visitado, para a economia é bom, mas você o incomoda toda hora pedindo informações para ele numa língua que não é dele, por exemplo. Né? Então eu fico pensando que não deve ser muito legal, né? Então você chegar e quebrar esse gelo falando a língua do país é muito, muito legal. Então fica aí como terceira razão. Falando em viagens, então já que você gosta de viajar, o francês é língua oficial em países que estão presentes nos 5 continentes do globo. Só, além do francês, só o inglês consegue isso. Então a gente tem, por exemplo, na França a gente tem França, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Mônaco, etc. Nas Américas nós temos o Canadá. Claro, tem uma parte mais específica do francês que é o Quebec, mas também temos várias ilhas no Caribe que falam francês. Temos a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, né? É, Temos países na Ásia que falam francês, temos países na Oceania que falam francês, e na África, então, por causa da colonização, a gente tem assim inúmeros países que falam francês. Para quando você for viajar para a África, seja a África, né, no norte da África ali com os países próximos ao deserto, seja Argélia, Marrocos, etc. Esses países falam francês, e também mais no centro da África, que é a África subsaariana, você tem uma quantidade enorme de países que falam francês. O francês, gente, é a terceira língua mais importante da internet. É mais importante que o português. Tem um volume de coisas escritas e de informações muito grande em francês na internet. Então, assim, você imagina quanta coisa você não está perdendo nessa na, na cyberesfera, né, no cyberespaço, não falando, não lendo, não entendendo francês. Então é uma porta de entrada para inúmeras coisas, inúmeras informações, inúmero conhecimento na sua vida, a partir do francês na internet. Então fica aí como quinta razão. Você sabia
que existem mais de 500 empresas francesas presentes no Brasil, você talvez trabalhando numa empresa dessa, talvez você assim pegue cargos menores se você não falar francês. Imagina se você falar francês. Você vai ter um canal de diálogo muito bom. E isso é possível, inclusive, que você ascenda profissionalmente. E quem sabe, talvez, ir para a França, um outro país francófono, trabalhar, né? Trabalhar nessa empresa que fala francês. Então, assim, eu já tive, inclusive, ao longo da minha carreira de professor, alguns alunos que trabalhavam em empresas francesas. E, assim, a diferença entre quem não falava francês e quem falava francês para o núcleo da empresa era muito grande. Né? Então, essa pessoa pôde, por exemplo, fazer alguns cursos de aperfeiçoamento na França. Ela tinha um canal direto com o diretor de lá. Quer dizer, facilita muito a vida você falar francês numa empresa, por exemplo, que é de origem francesa. Então, isso pode abrir portas para o seu trabalho. Ler em francês te ajuda muito a ler autores clássicos, autores sensacionais no original, sem precisar da tradução, embora eu ache que o trabalho de tradução é um trabalho muito sério e muito bom também no Brasil. Mas você pode ler diretamente, você não precisa de intermediários para a língua portuguesa. Então você pode ler na literatura, você pode ler o Proust, né? Você pode ler o Baudelaire, você pode ler o Verlaine, o Mallarmé, você pode ler o Sartre e o Camus, né? Então tem várias obras filosóficas também. Então você pode ler diretamente na língua. Isso faz uma diferença muito grande. Uma outra razão é a riqueza cultural, né? Eu já tinha falado sobre isso, que é você ter contato com tantas pessoas de origens de lugares diferentes. E você imagina que a partir da língua francesa ela pode propiciar um, um intercâmbio cultural que você não teria se você não falasse essa língua, né? Então pessoas vindas de muitos lugares do mundo, vários lugares diferentes, até de países que não são francófonos, mas tem uma população ou uma grande quantidade de pessoas que fala francês, né? Então você pode aprender muito. Talvez você não fale a língua do país dessa pessoa, mas você fala o francês, a pessoa também. E esse intercâmbio cultural pode acontecer em francês, né? Ele já acontece muito no inglês, mas o francês é uma língua de potencial também, pela qual você pode, com certeza, ter esse intercâmbio cultural a partir da língua. Vou falar de novo sobre trabalho. Agora, não especificamente empresas que falam que são da França, mas tem muitas empresas que quanto mais línguas você falar, melhor. Então, se você já é falante de inglês, por exemplo, por que não como uma segunda língua estrangeira ou até uma terceira língua estrangeira, o francês? A gente sabe que hoje em dia o inglês ele não é mais um diferencial. O inglês ele é uma exigência básica. As pessoas dependendo dos cargos que elas vão ocupar, o inglês ela é língua obrigatória. E o que vai fazer o teu diferencial no currículo é uma segunda língua estrangeira. Então, como tem muitas empresas no mundo que são de origem francófona ou que usam o francês como uma língua de comunicação, talvez seja aí um diferencial no seu currículo profissional mesmo, né? Então, é uma questão direta no seu bolso e na sua carreira. E termino com mais aspectos culturais, né? Eu vou falar dos aspectos culturais no geral, porque você, além de você, já citei, poder ler livros, né? Na cultura, você vai poder apreciar, não só comer, mas entender a culinária, que é considerada a culinária, né? A cozinha mais chique, mais importante, talvez, do mundo, com vários chefes aí renomados no mundo, né? É o país que inventou o cinema, que tem um cinema muito próprio e muito peculiar, muito deles, sabe? É o país da moda. Então, assim, olha só quantas coisas culturais que a França tem que pode oferecer. Então, você falar a língua, isso te aproxima ainda mais desse repertório. Claro, você pode consumir boa parte dessa cultura não falando francês, mas o falar francês te possibilita um mergulho maior nesses itens que eu acabei de citar para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a partir desse vídeo vocês se animem a aprender francês, d'accord? Merci, au revoir.